Quais os tipos de corrente elétrica que existem? Como essas correntes surgem? Quais as aplicações práticas dessas correntes? Quais os seus efeitos? É o que nós vamos ver neste vídeo. Olá, meu nome é Manuel Gibson, bem-vindos à 20ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados no comportamento e aplicações dos materiais magnéticos. Aproveite e deixe seu like, é muito importante para o canal, não custa nada para você. Muito obrigado! Veremos os seguintes assuntos neste vídeo. Afinal, quantas correntes existem, como surgem, onde moram, do que se alimentam, como se reproduzem. E faremos algumas considerações a respeito. Vamos começar então respondendo a pergunta. Afinal, quantas correntes existem? E vamos começar pela primeira e talvez mais conhecida, que é a corrente de condução. Essa figura, esse conceito você aprendeu no ensino fundamental, na escola técnica, reviu na faculdade. Vejamos, nós temos cargas positivas numa direção, elas estão sendo impulsionadas pelo campo elétrico aplicado, e esse conjunto de cargas elétricas ao longo do tempo deslocando, nós vamos chamar de corrente. E essas cargas, por unidade de tempo que passam em uma determinada superfície, nós vamos chamar de densidade de corrente, definida, portanto, como a corrente e dividido pela área ou superfície A. Bom, na verdade, o que acontece é isso que está mostrado na figura. Cargas negativas na direção oposta ao sentido convencional da corrente e que fazem tudo menos uma trajetória na direção que você coloca essa flechinha do I. É um comportamento bem aleatório, são elétrons sendo arrancados, puxados, e eles têm a velocidade de deriva dentro do condutor, que é muito menor do que você pode pensar. Então nós temos a definição da nossa corrente de condução, é o produto da densidade de corrente de condução pela área, vai ser uma integral de superfície, e a corrente de condução, a densidade de corrente de condução, dada por sigma vezes E, onde sigma é a condutividade do material, expressa em símens por metro, e E é o campo elétrico que está sendo aplicado. Densidade de condução, JC, expressa em ampere por metro quadrado. Se você tem alguma experiência ou trabalha na área elétrica, você sabe que é assim que se especifica a corrente máxima que passa em um fio. Tem a temperatura também. Esse é o circuito mais comum, mais básico, onde nós temos uma fonte de tensão de corrente contínua, temos uma resistência, que é a carga, nós vamos desprezar a resistência dos fios e nós temos uma corrente que percorre o circuito. A fonte de tensão DC, resistência expressa em ohms, e a corrente em ampere. Temos também o nosso conhecido triângulo da lei de Ohm. Como é que nós vamos utilizar? Você vai tapar com um dedo um dos termos do triângulo e o restante do triângulo da equação que você quer. Por exemplo, U expresso em volts, I em ampere, R em ohms. Portanto, U igual a R vezes I, que é conhecida como lei de Ohm. Agora, se você tampar o I, você tem que I igual a U sobre R. A corrente é ddP sobre a resistência. E a resistência é igual a tensão sobre a corrente. E a potência dissipada, nós temos alguns triângulos de potência. P igual a U vezes I, P igual a R ao quadrado, ou P simplesmente U2 sobre R. A potência expressa em watts, U é a diferença potencial expressa em volts, R é a resistência expressa em ohm, e I é a corrente expressa em ampere. E a corrente alternada? Nós agora temos circuitos capacitivos, indutivos ou a mistura de resistência, capacitâncias e indutâncias. Em circuitos de corrente alternada, a corrente depende da amplitude da fonte, claro, mas também dos valores dos componentes e da frequência de operação. A frequência de trabalho pode variar desde zero, que seria a corrente contínua, até o infinito, altas frequências. O comportamento dos componentes vão variar com a frequência. Lembra da primeira vez que você aprendeu que um pedaço de trilha de circuito impresso pode ser uma resistência, um capacitor ou um indutor, e que você pode usar circuito impresso para projetar filtros? Um indutor pode se comportar como um circuito aberto em altas frequências. Um capacitor pode se comportar como um curto-circuito em altas frequências. Um resistor pode apresentar efeitos indutivos e capacitivos, além dos resistivos em altas frequências. Um fio condutor conduz corrente apenas em uma fina capa em altas frequências. É o efeito pelicular. Parece mágica. Você também já aprendeu a trabalhar com impedância. Aí está um exemplo de impedância série, resistiva, indutiva e capacitiva. Se você quer calcular o módulo dessa impedância, é muito fácil. Basta você
usar a equação mostrada. Esse é o modo de uma impedância série que tem resistência, indutância e capacitância em série, onde ômega é simplesmente 2 vezes π vezes f. F é a frequência de operação em hertz e ômega é a frequência angular, radiano por segundo. Você também deve ter visto operação gráfica, onde temos uma impedância 50 mais J 35 ohms. É positivo, logo é indutiva. Nós temos um circuito RL série, resistivo indutivo, impedância série RL, reatância indutiva e fase e módulo da impedância. Neste desenho agora, neste gráfico, temos 50 menos J 35 ohms, um circuito RC série, um circuito resistivo capacitivo série, impedância RC, reatância capacitiva e nós temos a fase e o módulo da impedância. Se você continua no seu estudo, você está habituado a trabalhar com a carta de Schmitt. Você foi apresentado a carta de Schmitt. Cada ponto da carta de Schmitt é uma impedância complexa, por exemplo, RLC, ou puramente real ou puramente imaginária. Podemos determinar a taxa de onda estacionária, o coeficiente de reflexão e a perda por descasamento simplesmente utilizando os métodos gráficos disponíveis na carta de Schmitt. Podemos projetar filtros, estruturas de casamento e outros circuitos utilizando a carta de Schmitt. Em um VNA, a tela mostrada é a carta de Schmitt. Aqui no canal você encontra um curso completo sobre o assunto com aplicações e exemplos resolvidos. Sim, claro, você pode usar um simulador de circuitos, mas nada supera a carta de Schmitt para visualização do comportamento de componentes de circuitos com a variação da frequência. Nada. Que fenômeno, então, que corrente é essa, constituída por cargas elétricas indo de um potencial maior para um potencial menor, em deslocamento no material condutor, ou não, lembra da descarga elétrica? Dissipando potência e calor pelo caminho, que pode ou não ser medida com amperímetro. Cuidado com a escala, que alimenta lâmpadas, motores e circuitos, que alimenta antenas, que pode provocar incêndios e até mesmo acidentes fatais, mas que pode ser armazenada em uma pequena, simples e inofensiva pilha de 1,5 volts. Que corrente é essa, afinal? É a corrente de condução, particularmente observada em condutores, metálicos ou não, e mesmo semicondutores. É constituída por deslocamento de cargas positivas ou negativas, pode ser contínua ou alternada. Segue a lei de Ohm, J igual a sigma E. Vamos ter perdas ômicas e dissipação de potência nos circuitos. Podemos ter potência real, reativa, aparente, quando nós temos cargas reativas. Temos o efeito Joule, efeito reativo, capacitivo e indutivo, avanço e atraso de fase de corrente e tensão, lei de Faraday, aplicada a transformadores, motores e geradores. Pode medir com amperímetro, se for CC ou de baixa frequência, 60 Hz, apenas umas centenas de Hz. Mas você foi enganado. Não é o deslocamento de cargas elétricas, corrente elétrica, que induz um campo magnético. Lembra da regra da mão direita? Coloque o polegar apontando no sentido convencional da corrente. Põe os dedos da mão direita dobrados em volta. Isso são as linhas de campo magnético. Até visualmente interessante, mas, na verdade, o que provoca o campo magnético é a compressão do espaço-tempo pelas cargas em deslocamento devido à sua velocidade. Você foi enganado mais uma vez. Condutor não é um material que deixa passar corrente ou que deixa passar corrente fácil. Não. Condutor é um material que atende a seguinte relação. Sigma dividido por ômega epsilon é muito maior do que 1. Onde sigma já vimos, nossa condutividade, ômega frequência angular e epsilon é a permissividade elétrica do material. Quando essa relação é muito maior do que 1, sim, isso é um bom condutor. E o que é um bom isolante, então? É um que não deixa passar corrente elétrica? Não! É que a relação sigma sobre ômega epsilon é muito menor do que 1. Isso é um bom isolante. Para determinarmos se o material é um bom ou mau condutor, nós precisamos saber qual a frequência de operação e a condutividade do material e a sua constante de elétrica. Nossa segunda corrente é a corrente de deslocamento. Uma corrente que passa pelo ar, existe isso. Temos um circuito elétrico, uma fonte de tensão alternada, a fiação ligada em duas placas paralelas, com ar, um dielétrico, um isolante no meio. O que acontece? Embora o circuito esteja interrompido, a corrente flui. Nós podemos medir isso. Que corrente é essa que atravessa o ar, os dielétricos? Sabemos que as duas placas paralelas, separadas, formam um capacitor. Se um sinal de corrente alternado é aplicado, surge uma corrente nos fios, que pode ser medida e calculada. Sabemos que a corrente que passa pelos fios é a nossa conhecida corrente de condução. E a corrente que atravessa o vazio entre as placas é o quê? O mais surpreendente
é que o seu valor tem que ser exatamente o mesmo da corrente que passa pelos fios. Que corrente é essa? Sabemos que a energia pode ser conduzida em condutores por meio da corrente que circula em tal condutor. É a corrente de condução. Sim, eu sei, gramaticalmente essa frase está horrível, mas eu realmente queria enfatizar para você o termo condução. Sabe por quê? Que é a energia que vem pelo ar. Que sinal é esse que vem do satélite, do telefone móvel, que passa pelo capacitor? É uma corrente? É uma onda eletromagnética? Sim, é os dois. Que corrente é essa, afinal? É a nossa corrente de deslocamento, ou o termo de Maxwell, nas equações de Maxwell. Caracteriza a propagação de uma onda eletromagnética, que pode ser isolante, condutor, até mesmo no vácuo. É a propagação da energia de uma onda eletromagnética. A velocidade de propagação dessa onda depende do meio na qual a onda se propaga. A velocidade máxima ocorre no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Nos campos elétricos e magnéticos, são ortogonais entre si no espaço, indissociáveis e se autoproduzem. O termo de Maxwell, d rho de t, taxa de variação de d em relação ao tempo. A luz ou radiação visível é simplesmente uma onda eletromagnética, assim como o infravermelho, o ultravioleta e as ondas de rádio. Aí está a nossa densidade de corrente de deslocamento, é o termo de Maxwell. O que nós vimos até aqui? Nós vimos duas correntes. A densidade de corrente total, então, sendo composta por uma densidade de corrente de condução e uma densidade de corrente de deslocamento. E ainda existem mais correntes? Claro que sim, e muito importantes, com inúmeras aplicações práticas. Mas então, que correntes são essas? Vejamos algumas considerações. Vimos até agora dois tipos de corrente, de condução e de deslocamento. A corrente de condução envolve o transporte e movimento de cargas elétricas em um material. A energia está contida no campo eletromagnético que envolve o condutor. A corrente de condução flui de um potencial elétrico maior para um potencial elétrico menor. Na prática, na maior parte das aplicações, devido à sua muito menor massa, a corrente de condução é constituída basicamente pelas partículas elétricas negativas, os elétrons. Daí o termo eletrônica e não protônica. O sentido convencional da corrente, historicamente, porém, é o das cargas positivas. A corrente de deslocamento não envolve o transporte de matéria, não precisa de elétrons se deslocando por um meio. Pode se propagar por condutor, de elétrons e até mesmo vácuo. Um exemplo, o Sol. A energia vindo do Sol que chega à Terra propaga-se pelo vácuo. Todos os sistemas de telecomunicações sem fio utilizam-se das ondas eletromagnéticas, ou da corrente de deslocamento. O conjunto de equações que rege o eletromagnetismo recebe o nome de equações de Maxwell, devido às contribuições desse físico e matemático escocês, sendo uma delas o termo da corrente de deslocamento. E no próximo vídeo, um ímã deve todas as suas propriedades magnéticas a um tipo muito especial de corrente, as correntes limitadas. Correntes que não envolvem o deslocamento de elétrons como entendemos na condução. O que são essas correntes limitadas, afinal? O que isso tem a ver com o eletromagnetismo? É o que nós veremos no próximo vídeo. Então, até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.